Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro desde que Franca foi campeã do mundo. Parabéns a todo o povo francano, a todo fã de basquete brasileiro. Ontem o Franca em Singapura venceu o Telecom Bom e foi muito bom o jogo, hein? A bola no último segundo, 1.9 no cronômetro, no estouro, na verdade. O arremesso de Lucas Dias que deu a vitória de Franca. Tivemos uma cobertura longa do Belgradão sobre isso, na verdade uma live de mais de 1 hora e muitos posts aí nas redes sociais, inclusive compartilhando, Lucas. Queria convidar todo mundo a ver um bar lá de Franca que às 8h30 da manhã botou um telão, narração em inglês estourando, porque não tinha em língua portuguesa com imagens do jogo, e a galera comemorando muito. 9h30 já tava daquele jeito, né? Domingão é assim que funciona. Eu sou o Guilherme Tadeu, não sei se eu tinha dito, digo de novo, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, campeão do mundo? E além disso, o Tricas é campeão do Brasa? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, que dia, né? Que dia especial para o basquete brasileiro, para o estado de São Paulo como um todo, né? Porque, assim, não é o mundo, mas ganhou um título também, né? Não foi campeão do mundo como o Franca, mas campeão da Copa do Brasil, o tricolor paulista. Então, assim, o maior estado do Brasil está em festa, né, Guilherme? Muitos motivos para comemorar. O Franca trouxe o mundo de volta para o Brasil, né? E olha, em cima de alemães, né? Que acabaram de ganhar o mundo de seleções. Então, vou considerar também o Brasil como campeão do mundo também, viu, Guilherme? Porque tô afim. Faz muito tempo que o Brasil não é campeão do mundo. Então, Franca campeão do mundo, Brasil campeão do mundo. E muita felicidade generalizada. Ontem tive ainda uma experiência maravilhosa, né? Fui ver Thiago Nakarato ao vivo no teatro aqui, José de Alencar, um teatro muito bonito, um dos teatros mais bonitos que esse país já viu, ou já teve, ou continuará tendo. Thiago Nakarato, que foi entrevistado por nós dois, né, Gibas, lá no nosso projeto Elástico Mental. Então, se você ficou curioso, dá uma procurada Rest aí. in peace. Rest in peace, o Elástico Mental, não o Thiago Nakarato, né? Pelo amor de Deus. Tem muito conteúdo legal lá de entrevista do Belgradão. Então fica o convite aí, um convite generalizado para você mergulhar cada vez mais no projeto da gente aqui, né, Guilherme? E hoje também tem mais uma novidade do Café Belgrado, acho que a gente vai falar algumas vezes aqui, Guilherme, então já vou começar falando dela. Hoje, uma live nova, né? A live da segunda, não é uma live de segunda categoria, pelo contrário, né? A live da segundinha, 1 da tarde, para você almoçar aí acompanhado do Belgradão, né, tratando de basquete brasileiro pelo mundo. Às vezes a gente vai falar de basquete brasileiro pelo mundo aqui no Brasil, às vezes a gente vai falar de basquete brasileiro pelo mundo afora, né? Mas sempre falando de basquete brasileiro pelo mundo. Então fica esse convite para as suas segundas-feiras. Não sabemos quantas segundas-feiras vai durar esse projeto, viu, Guilherme? Talvez seja só hoje. Depende muito da população colar e apreciar esse tipo de conteúdo. Mas o tema desse podcast aqui, Gibas, é Atlanta Hawks, né? E pode ser também Virilha, Sampaoli, Lucas Moura, o que você quiser falar também, né? Porque, enfim, é sempre um tema meio difuso, né? Dentro do Café Belgrado, mas a priori Atlanta Hawks. Né? A priori Atlanta Hawks. Lucas, queria até dar uma dica para muita gente que é amigo nosso, que talvez tenha em algum momento, como eu, né? Eu estou dizendo assim, pode ter gente como eu, que o nosso público é bem parecido com a nossa faixa etária, nosso perfil, assim, enfim. Em algum momento eu parei de ver falha de cobertura, não sei porquê. Acontece, né? Você acaba mudando e tal. E aí eu voltei faz uns 6 episódios, velho. Tá um negócio de louco de bom. Se você, como eu, ficou perdido aí e acabou parando de ver, volte imediatamente que tá. Assim, acho que nunca deixou de ser bom, mas assim, tá inacreditável de bom. A cobertura deles da Copa do Brasil é inacreditável de boa. E, cara, me lembrei quando você falava do Lucas Moura, da frase, né, que o craque Daniel falou, que o Lucas Moura voltou totalmente inadaptado do futebol brasileiro, que ele tá correndo o tempo todo, que ele não parece um jogador cansado no meio campo, se arrastando. Cara, esse foi, assim, a 8ª melhor frase desse podcast, desse último falha de cobertura, né, de ontem, porque eu tô falando isso que hoje tem outro, né, geralmente é nas segundas que vão ao ar. Tá inacreditável de bom, velho. Tá inacreditável de bom, assim. Não vou falar mais porque vai estragar
a emoção de ouvir pela primeira vez as piadas, mas assim, tem coisas que você vai lembrar por anos de tão boa que é. Enfim, os maiores. Pra mim foi a do bilhetinho. Cara, do você, bilhetinho. amigo ouvinte, você vai entender. Foi a número 1. Essa deu aquela gargalhada alta enquanto lavava a louça, viu, Lucas? Mas é isso. Parabéns aos nossos ouvintes tricolores. São Paulo é grande, o São Paulo é gigante. Me acostumei a ver o São Paulo soberano. Tenho idade para ter sofrido muito na mão de São Paulo. Nunca vou me esquecer daquele time do Muricy, tricampeão brasileiro. E não faz nenhum sentido o que aconteceu no São Paulo na década de 10. Assim, não, isso não é o São Paulo. Né? O São Paulo é um time gigantesco. E o que vinha acontecendo esse ano, né? Esse título serve muito para a gente botar o respeito no time que merece. Sempre foi um rival que eu tinha muito medo de enfrentar, assim, e embora o Corinthians nesse período tinha, assim, até ganhava bastante, mas era um time que dava medo, era o melhor time do Brasil, e por um bom tempo, assim, o Palmeiras ficou meio de lado na rivalidade, porque era o São Paulo o time do momento, né? E aí, os últimos anos, o Palmeiras virou time de poderoso, maravilhoso, né, das Américas, e o São Paulo deu uma desaparecida, mas agora o São Paulo de volta com um título, né? Tomara que o São Paulo sempre siga grande, porque é poderoso demais, tem muita gente muito legal que torce pro Tricas. Eu não sei se pode falar, eu falo sério, assim, eu vi muitos torcedores ontem comemorando, falando, lá no Giannis, inclusive, mas já teve gente falando que é um pouco pejorativo, tá? Então desculpa se for pejorativo, eu falo na maior boa vontade. Mas, Lucas, Atlanta Hawks, bom... Quem me conhece sabe, né, Guilherme? Você meteu agora no Quem Me Conhece Sabe. Não sei se eu meti como quem me conhece sabe. Desculpas, eu pedi desculpa, na verdade. Mas é o seguinte, Lucas, Atlanta Hawks nos obriga a falar da cidade de Atlanta, né? Uma cidade que, tem até seriado com esse nome, aliás, seriado muito bom. Muitos amigos adoram, viu? Eu assisti só a primeira temporada, o começo da segunda. Não sei porque parei, devo voltar a qualquer momento aí. Lucas, Atlanta Hawks, uma franquia tradicional, dá para dizer isso. Não sei se muito tradicional o termo, porque todas as franquias da NBA são muito tradicionais de certa maneira, né? Mas assim, é um time que tem história, tem jogadores históricos na sua trajetória. É um time que traz aí bons momentos recentes. É um time que chegou a playoff, tem chegado a playoff, a gente se acostumou a ver, assim, não é incomum, mas ainda assim é um time que trouxe mudanças na última temporada que nos inspira curiosidade. Então, acho que falar do Atlanta Hawks é falar de novidade, é falar de carisma, é falar de alegria, é de falar de Trae Young, é falar de outros tantos bons motivos. Para mim, Maior Lucas, aquário do mundo. é o maior aquário do mundo. Não tinha essa informação. Mais uma informação. Uma cidade que tem o maior aquário do mundo, portanto. Simplesmente lá tem baleia beluga, Gibas. Que é a baleia mais mainstream que tem. Cara, eu vou precisar falar muito dessa baleia, viu? Tem falado muito dessa tal baleia beluga. Agora eu vou saber de onde é. É a cidade que tem Overtime Elite, onde tem atualmente 2 brasas, né? Vamos falar deles lá hoje no nosso programa sobre brasas, 13 horas, hein? Se você tá ouvindo agora o podcast, acabou de ir ao ar, tô começando, deu 13 horas, corre lá no YouTube, vê a gente, vamos dar uma moral pro Basquete Brasa, ou vai depois, né, ver On Demand. Overtime Elite é um projeto aí que tem botado jogador da NBA, viu? Os irmãos Thompson estavam lá, e era em Atlanta, mas Lucas, pra mim, falar desse Atlanta Hawks é falar de Quinn Snyder. Lucas, sou muito fã do técnico Quinn Snyder, o técnico formado em Você acha que ele é a última Coca-Cola do deserto? Cara, eu não sei se ele é a última Coca-Cola do deserto, mas ele é uma Coca-Cola. A Coca-Cola nasceu em Atlanta, Guilherme. Você tá bem, Tem bem o melhor Museu que da Atlanta, Coca-Cola. Cara, sou especialista. Mas quando começou lá, devia ser um remédio muito ruim, não tem essa história? Não sei, Guilherme. Mas o Atlanta também é aquele time que bota a camisa do moleque, né? O MLK. Martin Luther King. No Brasil é uma camisa assim que gera muita piadinha, né? Mas, tem uma história belíssima por trás. E onde ele nasceu virou também museu, né? Então, tem museu legal em Atlanta. Porque às vezes museu, Guilherme, só tem pintura. Fala a verdade aqui de museu, né? Uma pintura, uma escultura. Você não curte uma pinturinha, não? Cara, beleza. Se você é o Louvre,
sabe? Você tem todas. Só pode ser o Louvre agora para ter pintura. Não, eu tô dizendo O assim. MASP para você é tipo. O É MASP para massa você é o também. Criciúma. Mas tá vendo? Olha o tamanho dos museus, assim, que são reconhecidos porque tem umas pinturas massa. Eu fui no museu também em Buenos Aires. Pô, lindo. Lindo, sabe? O que acontece, Guilherme? Os grandes museus, eles são tipo os times europeus, né? Do futebol, Premier League. É Mas exatamente isso. sai pegando as melhores pinturas, sabe? Certo. E aí, se Entendo. você vai num museu de cidade menor, um museu... Você vai ver ali umas pinturas que seriam, no mundo do esporte, uma série B, né? Uma série C, um campeonato árabe, que assim, teve muito hype, mas as pessoas estão assistindo. Eu não assisti ainda, mas as pessoas que estão assistindo estão impressionadas negativamente aí com a velocidade do jogo. Eu vi só um meme, não foi bem um meme, né? Foi um videozinho que é o Salah, o time dele faz gol, e aí ele tira onda com o Firmino, assim, no meio do gol, que era do outro time. E aí a galera comentando, os caras estão de férias, estão brincando no meio do jogo e tal. Então, Guilherme, quando você vai para um museu, que não é pintura, que é uns museus assim, Martin Luther King, sabe? Museu da Coca-Cola. Pô, bem massa. Okay. Tem uns museus de cidade, Museu assim, de Cera, de Rolândia. Porra, muito bom, velho. Imagina. Aquele museu de cera de Rolândia é aquele Sim. que tem um. Sim. Pô, que tem o camarote, tem outros grandes nomes aí. Isso. A Lady Di, né? Pô. Visitaria tranquilo, Guilherme. O museu, quando ele não é top tier, ele tem que ter um diferencialzinho, né? Então, tem que ter uma Coca-Cola. Casa do Jorge Amado, bem massa, já fui também. Gibas, seguinte. Eu fui na casa do Gilberto Freire, lá em Recife, bem legal também. Umas casas, né? Você pega uns casas, aí você mostra aqui ele assistia televisão. Porra, massa. Pô, cara, tem uma cadeirinha que ele fica sentado meio inclinado, né? Tipo uma cadeirinha de vovô, sabe? E uma pranchetinha do lado. Mas o que é isso aqui? Ah, ele produzia muito deitado. Olha isso, velho. Ele produzia massa. Deitado, velho. Aqui, uma máquina de escrever, ele datilografava aí, sabe? Umas coisas bem diferentes assim, Guilherme. Dito isso, Gibas, Queen Snyder, né? Não se fala em outra coisa. Queen Snyder, apesar de a gente ter falado em muitas outras coisas, não se fala em outra coisa. Queen Snyder é o nome do momento, Lucas. Chega ao Atlanta com um recorde absurdo, assim, uma excelente sequência de vitórias no Utah Jazz. Foram múltiplas temporadas positivas, na verdade só 2 negativas. E assim, negativa, mas assim, na primeira 6 vitórias a menos do que derrotas, na segunda 2. Então, ele estava com -8. A partir daí, Lucas, 51-31, 48-34, 50-32, 44-28, 52-20, 49-33. Assim ele chega ao Atlanta. A de 44 é em ano que só tinha 72 jogos, viu? Também, então, assim, é isso. É quase 50 se você fizer a proporção. 48. Ele chega ao Atlanta Hawks com 372 vitórias e 264 derrotas. Esse é o aproveitamento em que ele chega. As coisas acabaram indo em outra direção, e o Utah Jazz queria uma coisa, ele queria outra, era fim de ciclo, vamos pro rebuild, vamos trocar todo mundo, troca Rudy Gobert, troca Mike Conley vai depois, né, mas troca Donovan Mitchell e troca o técnico também. O centro dessas campanhas todas, né, o centro não, né, tudo dessas campanhas todas foram para outro caminho, e Queen Snyder ficou no mercado, Lucas. Na minha opinião, tempo demais. A minha leitura é que Queen Snyder era um tipo de técnico, tipo que aconteceu com o Nick Nurse, ficou demitido uma tarde, no outro dia estava empregado. A impressão que eu tinha era essa. Acho que ficou muito tempo no mercado, pesou um pouco o jeito que o Utah Jazz perdeu os jogos de playoff, ficou a impressão de que era um modelo de jogo que era superado ali no sistema tático, né? Não era um modelo que se sustentava em pós-temporada, mas, meu amigo, olha o número de vitórias que eu tô falando num banho de sangue que era o Oeste, velho. Então, assim, é um cara que entrega muita vitória porque joga um basquete muito, muito eficiente, muito bem jogado e que potencializa muito os seus melhores jogadores. Lucas, desde que chegou, foram 21 jogos no Atlanta, 10 vitórias, 11 derrotas. O Atlanta acabou chegando ao playoff.
muita coisa para adaptar, muita coisa esquisitinha no time ainda, muita assim, suposição de como seria para o time se reconstruir. Havia uma ideia generalizada que o Trae Young seria trocado, que o time iria em outra direção, falavam disso dia sim, dia também. Aliás, esse teria sido um dos motivos do desgaste com a comissão técnica anterior. De toda forma, Lucas, quando chega no play-in, o homem tinha cartas na manga. O Atlanta Hawks faz um play-in matreiro. Matreiro pode falar? Não é um termo adequado. Faz um play-in matreiro, vence, vai a playoff e vence 2 jogos do Boston Celtics. Foi o time do leste, foi o time que venceu o Heat, né? A série de um jogo só. A série de um jogo só, mas venceu o Heat, né? O resto todo refletiu. Não, assim, com tudo em jogo contra o time mais copeiro da NBA, eles foram lá e ganharam, né? Com um baile, eu me lembro bem desse jogo, que foram tipo 40 rebotes a mais, sei lá, foi 1 milhão de rebotes a mais. Uma baita vitória, e assim, não foi uma coisa assim, a esmo, né? Porque o time vai a playoff, enfrenta o baita time do Boston e vence 2. Assim, eles jogam muito nesse playoff, dando a impressão, Lucas, inclusive vence um dos jogos sem o DeJounte Murray, né? Foi uma coisa bem, wow, look at him, né? Então, Lucas, entro nessa temporada com o meu Queen Snyderismo em alta. Tô errado? Não, Gibas, não tá errado não. E assim, fica parecendo meio cedo que a gente tá falando aqui de Hawks, porque é uma equipe que tem talento e é uma equipe que tem um técnico muito bom. Mas é porque a gente já falou de muita equipe do leste, né? As equipes do oeste estão bem cotadas lá na KTO, boa parte delas, né? Então, assim, a gente vai falar do Hawks aqui, é a 9ª equipe do leste que a gente fala. Então é como se ela fosse a 7ª força, segundo o Cassinho, tá, Gibas? À frente das equipes que o Cassinho considera, né, um pouquinho medíocres, né? Como Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, e abaixo das equipes que o Cassinho chama de Big Six, né? Que são Bucks, Celtics, Philadelphia, Miami, que são as outras Gibas? Do Big Six? O Cleveland e creio que só, né? Não sei se eu falei 5 ou 6. Você falou Bucks? Falei Bucks. Vamos lá. Celtics, Bucks, Philadelphia, Cleveland, Miami. E Knicks. Desculpa, Nick. Não, o Knicks. acho que o Knicks não pode virar Big Six. Na verdade, o Cassio chama de Big Five e o Knicks é tipo Tottenham, sabe? O Tottenham não tá no Big Six da Premier League? O Tottenham jogou ontem com o Arsenal. Como é que foi? Eu perdi, velho. O Tottenham deve ter perdido também, Guilherme. 2-2. Olha aí, isso aí é um grande resultado. Mas ele tá não era do Big carisma. Six? O Tottenham tá com um técnico carisma agora. Independente, ele não era chamado do Big Six? Assim, tipo, tinha Chelsea... Tinha, sim. Arsenal. Pois é. O Knicks é o Tottenham do momento lá. O Tottenham foi vice-campeão da Champions. A gente tava junto nessa final, lembra? A gente assistiu junto esse jogo, velho. Cara, joguinho ruim aquele, inclusive, hein? As semifinais foram lindas. A final foi horror, velho. Mas, Kibas, dito tudo isso, é uma equipe que o Cassinho fala, mesmo sendo a 7ª força do leste, toda na moral aqui de ser um 42,5. Então, assim, projeto de campanha positiva, projeto de uma campanha um pouquinho superior ao que foi ano passado, e assim, na beirinha do playoff, quem sabe até com um pouco de sorte, em playoff direto. Então você pergunta, tô com Snyderizado. Tô errado? Não tá, Gibas, porque o Quinn Snyder, ele não teve como, com 20 jogos de temporada, meter o time jogando do jeito que ele queria que jogasse, né? Não dava. Então, assim, o que a gente viu foi muito o Quinn Snyder fazendo o que o Hawks já sabia, né? Para essa temporada, eu imagino que a gente vai ver um time jogando bem diferente, né? Acho que a gente vai ver um time bem mais agressivo na transição, um time que vai utilizar, de repente, a rotação o tempo todo com um big só, né, com o Capela ou com o Congo, né, e aí a gente vai ver muito o cara que faz fazer a 3 e a 4, né, então acho que vai ter muito cara versátil, assim, e aí ficamos com expectativas, né, de o que o Quinn Snyder tá pensando defensivamente, né, porque ofensivamente o Hawks teve um ano ok, sabe, Gibas? Foi o sétimo melhor ataque da NBA,
Agora, defensivamente, 22ª defesa. E o Hawks era um time muito 50%, sabe? Eu lembro que tinha uma estatística que era assim: 20 jogos, campanha 10-10. Aí 30 jogos, campanha 15-15. 40 jogos, campanha 20-20. Foi um time que nunca saiu do centrão, sabe? Foi o time mais PMDB da NBA. Então, para esse ano, eu imagino que o Quinn Snyder, né, tenha outro tipo de plano, outro tipo de movimentação ofensiva, um time que jogue menos no isolation, um time que utilize mais o Trae Young no pick and roll, mas também que utilize os corners, né? A gente lembra como aquele Utah Jazz fazia muito movimento fora da bola para pegar corner do Joe Ingles, do Gordon Hayward, enfim, de qualquer jogador, todo mundo caía no cornerzinho, né? Num bloqueio indireto. Então acho que a gente vai ver muito mais desse tipo de movimentação do Hawks. E o que a gente viu, Gibas, nesses playoffs foi uma espécie de ascensão do Jalen Johnson, né? Um jogador que, cara, estava fora da rotação do Nate McMillan, estava fora dos planos, né? Basicamente. E na série contra o Boston Celtics a gente viu ele ser utilizado bastante, né? E aí a torcida do Atlanta já fica bem empolgado com o que ele pode fazer, né, na próxima temporada. Será que ele vai ser um big que marca todo mundo, né? Que abre, que chuta? Será que ele consegue chutar 35, 36, 37% para 3 e ao mesmo tempo ser um canivete suíço defensivamente, né? Que ele vai brigar com essa posição com o DeAndre Hunter, ou de repente vão os dois fazer juntos essa função que é tão legal de ter dentro da NBA, né? Então são alguns questionamentos, né? Alguns motivos para o otimismo para o Hawks, e esses otimismos vão vir através daí, porque diferente da off-season passada, que foi de certa forma mais agressiva, né, quando o time traz o DeJounte Murray, essa off-season o Hawks meio que não trouxe ninguém, né, veio via draft. Vamos fazer os chegadas e partidas aqui, tá, Gibas? Boa. Veio via draft Tem o Kobe gente Buffkin. que chega. Você acha que colaborou pro quadro se eu cantar um pedacinho? Tem gente Se você que ficar chega. Melodia? Melódica, só o né? porque senão pode Copyright, confundir né? quem tá ouvindo. Ok. Cadê? Vai. Kobe Buffkin chegou, 15ª escolha do draft. A gente gosta aqui no Café Belgrado, acho que eu especialmente, né? Acho que vai demorar um pouquinho para ele. Aqui, mas acho que piora, viu? Acho que vai demorar um pouquinho para ele ser um jogador confiável de O mundo não rotação. tá pronto ainda para esse tipo de sonoplastia. Mohamed Gueye, escolha 39 do draft. Um salve pro Moha Gueye, deve pegar bastante Gosto tempo na dele, hein? G-League. Também gosto, dele. Gibas, mas acho que vai pegar um tempinho na G-League. E aí, Gibas, two-way, Seth Lundy e Miles Norris, e o free agent que chega é o Patty Mills. Então, assim... Tem outro idoso também, não tem? Outro idoso? Outro idoso que chega? Wesley Matthews? Wesley Matthews também. Obrigado, Gibas. Mas o Patty Mills, eu acho que é tipo assim, o Quinn Snyder deve pensar, cara, eu preciso de um cara que fale um mate aqui, porque deu muito certo ter o Joe Ingles, né? Fato. Foi isso mesmo, Lucas. Então acho que o Patty Mills é um cara que fala mate para ser o glue guy do Quinn Snyder, né? E as subtrações do elenco, Aaron Holiday, Tyrese Martin, Trent Forrest, até aí tudo bem, e John Collins. O Atlanta abre mão de um cara que tem sido importante na rotação dos últimos anos, o meu filho adotivo, né, John Collins, João Batista, foi para o Utah Jazz a troco de basicamente nada, né, escolha de segunda rodada. É mais ou menos assim, o Hawks dizendo: desisto de tentar trocá-lo pelo que você vale e vou apenas te tirar da frente, porque financeiramente não vale a pena, ou esses minutos que você obrigatoriamente me faz te pôr em quadra, porque você é bom o suficiente para merecê-los. Eu preciso que outros caras peguem esses minutos, né? Então o Hawks meio que fala: olha, preciso não te ter aqui. E também, além de tudo isso, o Guilherme estendeu o contrato do DeJounte Murray por mais 4 anos, num valor assim, significativo, mas quando você compara, por exemplo, com o preço de trazer um free agent top, até com desconto, né? Porque foi 30 milhões ao ano, 4 anos.
quando você vê que esse mais ou menos foi o preço do Van Vliet, né? Você vê assim, então para trazer um free agent eu tenho que pagar bem, né? Pagar bem mesmo. Então o Hawks opta por renovar com o DeJounte Murray, estende, né, esse experimento, e caso desista do experimento do DeJounte Murray e Trae Young, né, um valor ok para você conseguir trocá-lo, né, Gibas? Então assim, Guilherme, os motivos para o otimismo do Hawks já estavam lá mesmo, né? É como se eles olhassem para dentro e percebessem, poxa, eu já era um time legal, então por que eu não me amo mais, né? Eu preciso me amar para poder que os outros me amem e eu consiga melhorar o colão das vitórias. Simplesmente, Guilherme, o Hawks partiu para um coach de verdade, digamos assim. Peraí. Qual momento que é o coach? Eu fiquei confuso. Tipo assim, eles já têm as peças. Ok. Agora eu precisava de um coach para botar essas peças no lugar. E aí Mas eu não uso um aqui um coach coach de verdade. Não, trabalha coach com enquanto os Snyder. outros. Não, Ok. não é milagre da manhã, não é questão de milagre da manhã aqui não, para Atlanta Hawks. É questão de o milagre do basquete mais, o ataque que se move mais sem a bola, o milagre de chegar na transição chutando, o milagre de pontuar mais do que o seu adversário. Ok. Lucas, acho que você falou um ponto-chave aí, a parte dos milagres, que é a evolução do Jalen Johnson. Acho que a saída do John Collins tem a ver, claro, com um certo esgotamento da franquia com o John Collins, com a ideia do que é o John Collins. Não sei se é dia a dia também e tal. Mas acho que o time teve disposição para finalmente, né, apertar o gatilho, fazer a troca com a evolução com o Jalen Johnson, com a chegada do Quinn Snyder. Ele, para botar em números isso, ele começa os primeiros meses da temporada, ele faz 13, e ele chega até ter um mês, Lucas, em dezembro, ainda com 20 minutos, sabe? Só que mesmo nesses 20 minutos, ele não passou de 6 pontos por jogo. E comparando com abril ele jogou 20 minutos também e fez quase 12 pontos por jogo. É outra dinâmica ofensiva, outra função mesmo, com mais participação, mas também com mais espaço, potencializando algumas coisas que enfim, não estavam em jogo. Acho que uma coisa central para isso tudo é o aproveitamento dele de 3 pontos, né? A partir de dezembro ele já chuta 7 para 30 e ele termina chutando ali seus 3 para 11, 4 para 12. Em janeiro é absurdo, né? 8 para 15, muito alto. Enfim, Lucas, tem um chutador aqui a ser desenvolvido. Ele sendo um chutador, vai ficar muito tempo em quadra. Com a saída do John Collins, esses minutos da posição 4 vão estar para jogo. E o Jalen Johnson é para fazer isso. Aliás, acho que a série contra o Boston dá alguns sinais para a gente do que o Quinn Snyder está pensando. O Quinn Snyder nunca jogou com um 4 de poste baixo, um 4 big, propriamente lá no Utah Jazz. A ideia dele sempre foi um 4 dinâmico, um 4 que era meio 3. Então, acho que há uma indicação, um indicativo que a gente vai ter muito Jalen Johnson e muito Sadiq Bey na posição 4, fazendo um pouco essa 3-4, muitas vezes os dois juntos em quadra. Acho que é uma coisa bem interessante. E aí, claro, o super nome da posição, e na nossa opinião, a gente tem falado bastante sobre ele aqui, um dos bons talentos nessa posição, para essa função da NBA, que é o DeAndre Hunter. Lucas, acho esse trio bem carismático, hein? DeAndre Hunter, Sadiq Bey e Jalen Johnson, acho que nós temos aqui juventude, velocidade, condição atlética e versatilidade para ficar em quadra nessas posições 3-4. Acho que eles vão distribuir bem esses minutos. Não sei muito bem como ele vai completar isso, porque, enfim, existe a possibilidade de jogar na posição 3 com o terceiro guarda, às vezes ele gosta de fazer isso também. Só que aí, assim, Trae, DeJounte e Bogdanovic, com mais um desse e um pivô, é uma coisa defensiva, né? Outra coisa é 2 desses sempre em quadra, mais um pivô protegendo o aro, e é um time que tem Trae Young em quadra, é um time que precisa de muita cobertura, de muito arranjo defensivo, porque, como todo mundo sabe, Trae Young não é um baita defensor. Estou um pouco curioso para ver como é que vão completar esses minutos aqui, por isso que eu não duvido da gente ver um gayzinho, não, mas de fato ele é muito novinho, né? Gosto muito dessa dinâmica, sabe? Que eles podem oferecer na posição
3-4, acho que é uma das chaves da NBA hoje. Acho que o Quinn Snyder está muito atento para isso e acho que pode ser bem legal o que a gente vai ter com eles. Não acho que vai ser o tempo inteiro 2 desses em quadra. Acho que ele vai trafegar bastante entre um desses em quadra e um guard, e 2 desses em quadra. 3 desses em quadra acho bem difícil. Acho que não vai acontecer, não. Então, porque acho que a posição 1 e 2 e a posição 5 são bem mais tradicionais nesse modelo de jogo. E o 5 tá muito claro, né? Que é o Clint Capela, e quando não tiver é o Kungu, e os dois são ótimos. Não vejo os dois jogando junto, acho que é praticamente impossível, a não ser em situações muito específicas, mas também acho que a posição tá bem coberta. E a posição 2, Lucas, me intriga um pouco, porque assim, você pode ir alto com boa defesa, com o DeJounte Murray, você pode ir alto, mas assim, com mais criação desde o drible, pede um pouco de defesa, mas ganha criação desde o drible, ganha jogador de pique de elite, ganha um baita chutador, que é o Bogdan Bogdanovic, um dos meus jogadores favoritos, atual vice-campeão do mundo. Então, assim, você tem situações que você pode trazer. Eu gosto do Garrison Matthews, que eles trouxeram. É um jogador que estava escondidão lá no sistema bem horrorosinho do Houston, mas é um baita chutador, velho. Baita chutador. Acho que é um cara que vai acabar se criando nesse time aí. É um jogador interessante, viu? É um baller, assim. Um cara que do nada você vai ver ele fazendo jogadas interessantes. Ele fazia muita coisa legal no Houston, quando o Houston queria ser competitivo. Até por isso, quando o time estava um pouco mais competitivo, eles davam uma escondidinha boa nele. Tinha uma boa sacadinha aí. E aí vem uma novidade, vamos dizer assim, que é para a rotação do Trae Young, que é claro, o Trae Young roda com o DeJounte Murray, é uma ótima rotação de armadores, mas eles vão ter que arrumar minutos aí para o Kobe Buffkin, né, que é um dos novos talentos da posição, considerados assim, bons jogadores de NBA. Quais são os bons jogadores para o futuro da NBA que estavam disponíveis no draft? Muita gente olhava para o Kobe Buffkin e falava, bom, aqui tem um jogador bem interessante, é um segundanista de Michigan, um jogador que foi McDonald's All-American, chega assim, bastante cotado, escolha 15, acho que ele vai jogar, a impressão que eu tenho é que ele vai jogar, ele fez uma boa Summer League, não ótima, mas boa, foi o melhor jogador do Hawks, acho que vai ter... Gostou da Summer League dele? Foi muito criticado, né? Summer Leaguezinha dele. Eu achei ele... Cara, eu não tive meio horrorosinho que o Hawks mandou, né? Então, muitas vezes ele ficava bem impressionado, mas acho que ele conseguiu se virar. Ele não matou bola, né? Isso que ferrou muito, mas o resto eu achei que ele fez, assim. Gostei. Ele foi o recordista de turnover. Acho que ele teve mais turnover que assistência. A galera ficou meio que zumbada com isso. Cara, mas o time era bem horrorosinho, viu? O time era bem horrorosinho. Okay. Não soltaria a mão dele, não. Acho que tem bastante tempo ainda para ele desenvolver aí. Mas acho que vai estar na rotação. Acho que o Hawks não pegou uma escolha 15 para mandar para a G-League, sabe? Ainda mais no atual contexto do time. Enfim, Lucas, acrescente aí o cara que fala Mate, Pat Mills, Wesley Matthews, mais um para rodar. Me parece um time que tem alguma profundidade. Assim, tá longe desses que você chamou aí de Big Six, né? Big Five, na verdade. Mas tem um técnico de muita qualidade que potencializa seus jogadores. Tem alguns jogadores bem desequilibrantes e o Trae Young ofensivamente é uma máquina de produzir. Ele produz ponto, ele produz arremesso livre para os companheiros. Ele é muito talentoso, ele é um jogador que eu adoro acompanhar. Tem boas opções para protegê-lo. É um time que vai saber o que fazer com ele. Lucas, estou perigosamente alto no Hawks, mas não é um alto assim, acho que eles vão ganhar, vão se meter lá, mas acho que eles vão ganhar muito mais jogo do que parece quando a gente olha só para o elenco, sabe? Acho que é um time que tem alguma versatilidade e um potencial de evolução no próprio time, nesses nomes que a gente falou aqui, que esses jogadores não vão ser mais os mesmos jogadores que hoje a gente conhece. Os jogadores que estamos mencionando aqui, daqui 2-3 meses, eles vão ser outros nomes. A gente vai olhar para eles com outra envergadura. E é nisso que eu me apoio para ficar um pouco entusiasmado para ir na aposta de hoje. Agora eu preciso saber quantas vitórias são over-under, porque, enfim... Eu até já te falei, mas eu não vou repetir agora não, Gibas. Okay. Seguinte... Joguinhos mentais? O Quinn Snyder, até que ele usa, né, 2 cintura dura, digamos assim, né? Ele começou...
Você vai lembrar, Gibas, que ele passava um tempão com Rudy Gobert e Derek Favors como titulares, né? Mesmo que eram titulares para começar, mas não para fechar, né? O Gobert fechava e normalmente quem fechava junto era o Jay Crowder ou algum 4 nesse tipo de função, né? Bastante tempo foi o Jay Crowder, depois a gente viu bastante Royce O'Neal, né? Às vezes o Bogdanovic, né? Como se o time tivesse muito espaçado. O Bojan Bogdanovic, perdão. Então, assim, ele até pode meter 2 cinturinha dura, né? Mas ele gosta mesmo de fechar, ele gosta de ter muito jogo, né? Com velocidade, com espaçamento, enfim, com muita versatilidade, né? Nos seus esquemas táticos, tanto ofensivos como defensivos, né? Tava relutando para falar em versatilidade defensiva, porque era um time que teimava muitas vezes em perder do mesmo jeito, né? Com o Rudy Gobert tomando bola de 3, sendo atacado no pique, né? Em playoff especialmente, né? Mas durante a temporada normalmente dava muito certo, né? E a gente vê esse tipo de modelo possível com o Capelá e com o Okongo sendo esses pilares defensivos, né? Agora, é preciso que o time tenha um mínimo de estabilidade na defesa do perímetro, né? E aí, vamos ver quanto ele vai conseguir usar de juntos DeJounte Murray e Trae Young. Acho que não foi um primeiro ano muito auspicioso da dupla, mas ao mesmo tempo são os principais atletas da franquia, né? São os principais salários da franquia, são as fichas todas estão nessa dupla dar certo, né? Para o Hawks se dar bem. Acho que a gente vai ver um certo stagger dos minutos deles, né? Acho que eles vão começar os jogos e vão terminar os jogos, mas no meio disso vai ter muito vez de um, vez de outro, né? Com Bogdanovic por ali. Tem outro nome que não sei até que ponto vai ser uma das peças fundamentais, mas acho que tem a tendência de ser, que é o AJ Griffin, né? O AJ Griffin é um cara bem especial, que não foi escolha mais alta do último draft por motivos de lesão, né? Mas acabou voltando e jogando e já mostrando algumas coisas bem interessantes durante a temporada de novato. Né? Para esse ano, acho que é uma aposta muito grande do Hawks, né? Que ele entre nesse trio aí que o Giba citou, né? De DeAndre Hunter, Sadiq Bey e Jalen Johnson, e consiga se meter também, né? Criar mais uma peça versátil que defenda vários, que meta a bola livre. Ele é um chutador assim elite, né? Com tendência a ser elite. E se ele pudesse ser esse cara confiável para o Atlanta Hawks, poxa, mais um jogador. E aí você já junta com essa dupla de armação, né? Aí você tem esses 4 da meiuca, digamos assim. 2 bigs que você coloca uma rotação assim, que você pensa, 2 bigs que não são caros e fazem o trabalho muito bem feito. É difícil você achar uma dupla tão boa quanto o Capela e o Congo, viu? No custo-benefício. Então, é um elenco que já fica bem encorpado aí com 8 jogadores ótimos de NBA, né? Entre, assim, não todos do mesmo nível, mas todos jogadores que você gostaria de ter no elenco, né? Os que fizeram menos até hoje são AJ Griffin e Jalen Johnson, que são 2 caras com bastante upside, com menos de 22 anos os dois, né? E que já fizeram coisas legais, interessantes na NBA, então você quer sim tê-los na rotação. Bogdanovic, poxa, acabou de trazer a Sérvia para um vice-campeonato do mundo, sem Jokic, sem Mitic, né? Sem peças importantes do elenco da Sérvia, e ele sendo o ponto focal. Então você já tem agora 9 atletas, né? Rotação de 9 já é bem cheia dentro do mundo da NBA, né? E acho que são jogadores, tem tanto cara versátil aí que dá para tranquilamente jogarem só eles, né? Mas ainda assim o Hawks tem outras peças, né? Tem o cara que fala mate, no Patty Mills, tem um Kobe Buffkin que eu não sei que tipo de papel ele vai ter nesse primeiro ano, mas talvez num back-to-backzinho ele pegue minutos. Acho que jogando ao lado do Patty Mills, né, para ele não precisar ser o armador, né, número 1. Acho que tem ali um caminho para você ir aos poucos trazendo, né? E tem 2 caras de elite na posição dele, né? Assim, no futuro ele vai ser um armador que espera-se que titular dentro da NBA. Tem 2 caras de elite que podem fazer isso no Hawks. Então o Hawks não tem exatamente assim uma urgência para que ele
seja fundamental desde já, né? Então, assim, você tem um técnico, né, que faz a equipe ganhar jogos, e você tem um elenco muito forte, né, com muitas peças, não tem por que não imaginar que esse Hawks vai ser positivo, Gibas. E a linha que o Cassinho traçou, 42 vitórias e meia vitória a mais do que na temporada passada, terminou 42-40. Então, assim, o Cassinho olha e fala, cara, esse time aí, campanhazinha positiva, mas não tanto. Se você for além disso, você já está flertando com playoff direto aqui para o Hawks. E aí, você tens o que é necessário para esmagar essa rata? Ir no over ou ir num playoff direto, né? Muita gente tem, viu, Guilherme, que é necessário. E tendo a achar que eu tenho também, viu, Guilherme? Tenho fé. Tô com Snyderizado. Acho que o Trey, Achei que tava só nessa, hein? acho que o Trae Young tem uma marcha mais legal do que foi essa temporada passada dele. Acho que o Hawks vai ficar mais veloz com as mudanças, tanto de técnico como essa mudança de estrutura do elenco, né? Vamos dar mais minutos aqui para esses caras que o ponto forte deles é serem muito rápidos, né? Eles vão correr poxa, vou dar mais minutos para Sadiq Bey, que é um chutador de volume, mais minutos para Jay Griffin, que é um chutador muito bom, sabe? Jalen Johnson, DeAndre Hunter, brigando por posição. DeAndre Hunter, acho que ele precisa provar que ele tem essa marcha que todo mundo acha que ele tem, né? Um candidato aí, Guilherme. O Atlanta com sucesso, o Atlanta tem bons candidatos a serem lembrados para prêmio de melhor evolução, né? Agora precisa de realmente um sucesso, precisa de vitórias, e vamos ver da onde vai vir a produção ofensiva desse Atlanta Hawks. Vou no over, Gibas, e acho mais. Acho que o Atlanta tem uma chance muito boa de pegar playoff direto. Eu acho que as equipes do topo do leste, alguma delas vai essa desconfiança que a gente sente agora, alguma delas vai dizer assim, porra, você estava desconfiado de mim? Acertou, né? Merecia essa desconfiança. E tendo a achar que é o Philadelphia o candidato máximo, né, para isso, mas pode ser outro, né? Pode ser um Knicks, pode ser Miami, por que não? O Miami já mostrou que temporada regular para eles não é tão fundamental, e tem toda essa questão de se troca ou não troca pelo Lila, e se não trocar, essa galera que fica vai ficar de beicinho, como é que vai ser, né? Então, Gibas, acho que o Hawks é o principal candidato do leste, se bem que tem também Pacers e Magic, mas eu acho que eles são mais time de play-in nesse momento. Mas enfim, é um dos candidatos do leste, acho que o Pacers também tem um time bem interessante. Para chegar no final da temporada, a gente dizer, cara, por que as pessoas não achavam que ele era um time de playoff direto, né? Olha aí ele brigando por mando de quadra, sabe? Acho que o Hawks tem um caminho possível para isso aí, tem peças para isso, tem técnico para isso. Acho que é um baita time de basquete, Guilherme. Acho que vai sair desse ramo da mediocridade nessa temporada. Gosto de como pensas. É um time que está acostumado a vencer jogos no leste, não é um time que está acostumado a brigar lá na ponta, mas assim, não é uma super novidade a gente olhar para o Nets, para o Hawks e falar assim, pô, é um time que pode chegar forte pro play-in, sim. Ou é um time que numa run correta, aí, né, com um cenário correto, as coisas mantendo o jogador saudável, não perdendo muito jogo bobo, é um time que é absurdo, né? A última vez que o Hawks ficou fora de playoff foi na temporada de 2019-20, em que o time assim, se esforçou para ser ruim, né? Foi uma sequência bem ruim. Mas daí começa mal a temporada 22, 21 e 2021, e o Lloyd Pierce é trocado pelo Nate McMillan, e na sequência a playoff naquele ano, mais 2 playoffs. É verdade, cai no primeiro round e histórias diferentes, mas é um time que inclusive tem a run lá daquele primeiro ano do Nate McMillan de final de conferência. Basicamente com esse núcleo aí, não mudou muita gente não. Então, pô, não chega a ser um absurdo confiar que o Hawks, com a timeline que parece ser essa, né, não parece que o Hawks está em outra direção. Parece que o Hawks não... Então, assim, acho que com esse elenco ele pode brigar e vai criando cultura,
adicionando peças e tá confiando no Trae Young, tá confiando nos bons jogadores que tem. Então não é um time que vai decidir tancar simplesmente. Então não acho absurdo. Vou no over aqui. É um over, assim, não é um over seguro, no sentido, vai passar muito disso. Não acho que vai passar muito desse over. É um over bem na média, bem na medida ali, mas tô confiante que vai ser uma boa temporada. Acho que uma temporada de 46, velho. Acho que bem macetável 46 pelo Hawks. O pai do Trae Young falou que o Quinn Snyder foi a melhor coisa que poderia acontecer pro filho dele. Porra. Simples assim. A melhor coisa que pode acontecer pro Trae Young, velho. O bicho já é fudido. Acontece a melhor coisa possível. Porque é um pouco a ideia de que... Eu até tenho defendido isso, né? Que o Trae Young, a gente olha muito pro que ele não sabe fazer, né? O Trae Young é um péssimo defensor, o Trae Young é o pior defensor da NBA em números, tal. Cara, mas o que o Trae Young ajuda, o que o Trae Young cria, o que ele sabe? Eu acho o Trae Young um craque, assim, eu sou um fã do Trae Young. Eu paro pra ver jogar, porque a parte, o chute, que não é sempre que é presente, mas no volume vale a pena, e muitas vezes não é presente porque ele é muito defendido também, sabe? Ele é um jogador que cria vantagens, que cria contra-ataques, contra defesas pesadas, potencializa muito o que o Quinn Snyder acredita. Claro que o criador de vantagem lá no Utah Jazz era um perfil absolutamente diferente, que era o Donovan Mitchell. Ele era o criador de vantagem inaugural, ele era muito atlético, muito atlético, com uma capacidade de bandejeira assim, nata, né? Um bração enorme para concluir bandejas difíceis e, de certa maneira, você não vai ter esse tipo de criação, mas agora você vai ter uma criação desde o drible de um passador fascinante. Isso, o Trae Young é muito melhor do que o Donovan Mitchell. É um passador de elite da NBA, tá sempre criando belas jogadas, sempre criando em alto volume assistências, arremessos livres para seus companheiros. Acho que vai continuar muito disso, sim. Mas, claro, o principal motivo que o pai do Trae Young diz isso, a impressão que eu tenho, é que é alguém que vai potencializar o que o Trae Young faz de melhor, que é a criação no 1 contra 1 mesmo, sabe? Jogando no 1 contra 1, com drive, com conclusão que força a defesa de dobra, e ele vai fazer bons passes. Então, acho que o Trae Young está sendo valorizado. Claro que tem a ver um pouco com que a relação dele com o Nate McMillan, segundo consta, era péssima. E a impressão que dava é que era o time ia desistir dos dois. Não desistiu dos dois, desistiu só de um. E acho que ficou meio sob júdice. Até falavam sobre isso nos playoffs. Era uma das notícias sobre o Hawks que a gente ouvia muito nos playoffs. Era que esse playoff era uma espécie de última chance pro... Falava-se isso, né? Bizarro. Era uma última chance pro Trae Young mostrar que estava comprometido com a franquia, não com ele mesmo. Bom, foi um bom playoff, apesar de ter sido eliminado na primeira rodada. Foi um playoff em que você vence o Miami Heat no play-in e que você avança pro playoff por conta disso e que você vence 2 jogos do Boston. Então, acho que se eles precisavam de alguma coisa, algum compromisso, imagino que eles foram bem seguros no playoff passado, porque, enfim, não houve mais rumor do Trae Young, Lucas, não houve mais nenhum depois do playoff. Parou, não tinha mais notícia plantada para lá nem para cá, então as coisas se estabilizaram. Lucas, estava procurando, né, sobre esse jogo antes do podcast aqui, a coletiva do Quinn Snyder, as coisas. Cara, faz 4 meses isso já. Faz 4 meses que o Hawks está parado. A NBA tem isso, né? Tem muito jogo o tempo todo, assim, 3, 4 jogos na semana, um calendário puxado, 82 jogos, sai para playoff, pode chegar a 100. Cara, mas o que esses caras ficam de férias também? 4 meses sem pegar numa bola, vai demorar mais um para pegar ainda. 5 meses sem ver esses caras jogando. Tô com saudade, Lucas. Tô com saudade desses caras. Não vai chegar a NBA, não? Cara, vai começar, né? Tá começando já. Acho que depois de amanhã já tem equipe se apresentando. As equipes que vão jogar fora. E aí vai ser training camp. Vai ter aquele belíssimo dia do Media Day, né? Bater umas fotinhas. Atletas muito felizes, né? Todo mundo no shape. Muito Photoshop. Tá chegando, viu, Guilherme? Se acalme que tá chegando. Tá chegando também, Gibas, a hora da nossa responsabilidade aqui, né? Responsabilidade máxima, um quadro que tá tomando o Brasil.
Exatamente isso, né? O quadro que tá dando do Brasil, todo mundo falando, olha, peçam apoio, né? Gosto muito de ouvir vocês pedindo apoio. E, cara, a gente pede porque a gente precisa mesmo, né? cafébelgrado.com.br. Você vai no cafébelgrado.com.br e lá de cara já vai ter assim, apoiar o projeto, né? Participe da comunidade, ajude os brother, né? Vai ter esse tipo de mensagem, né, convidativa. E você vai pensar assim, mas muita gente apoia o Café Belgrado já. Infelizmente não, né? Essa não é a realidade, não temos tanto apoio assim. Gibas, lembra que a gente falou, olha, temos 1.994 pessoas que baixaram o aplicativo da Aurelo, né? Não, assim, se todos esses apoiassem, ia ser uma coisa linda, né? Mas é um número muito, muito menor do que esse, né? Eu diria até múltiplas vezes menor do que esse que apoia o Café Belgrado. E de lá, a gente falou, chega em 2.000, né? Precisamos que vocês baixem o aplicativo para chegar em 2.000, ficar legal. 2 pessoas fizeram isso, né, Guilherme? Agora temos 1.996, ano de Olimpíada, né? Se passar aí mais 2 semanas, Guilherme, a gente vai chegar em 98, ano de Copa, né? Tá nessa vibe, né? Se você ainda não baixou o aplicativo da Aurelo, cafébelgrado.com.br vai te levar para a página da Aurelo, lá você vai fazer parte, já entra nessa comunidade, né, que recebe newsletter e tudo mais. E se você for uma pessoa de ótimo coração, né, e com um trocadinho mesmo, né, a partir de R$12 sobrando, você vai ver os botões lá, apoios, né, apoiar com 12, apoiar com 23, fora outros apoios bem aesthetics que tem lá. Tem um, inclusive, Guilherme, que é extremamente aesthetic. Infelizmente é um botão que as pessoas têm muito medo de clicar, né? Mas, Gibas, apoiar o Café Belgrado ajuda o projeto a se manter, né? A gente precisa, então, por favor, ajude o projeto a se manter. Mas, além disso, te traz benesse, não traz, Guilherme? Benesse é uma palavra de que... É de palavra de que origem, hein, Gibas? Provavelmente latim, né? Porque a gente já pensa em coisas bíblicas, né? Então tem a impressão que é latim. Chutômetro, tá? O Lucas, eu digo benesses porque não é só o fato de você... Deriva do latim bene, com o sentido de bem, e esse significando estar. Então a gente está dizendo aqui, Guilherme, que a pessoa vai ter bem-estar apoiando o Café Belgrado. É verdade? Isso, velho. Claro que vai, claro que vai. Vai ter imediatamente bem-estar. Seguinte, a partir de R$12 você desbloqueia uma ampla quantidade de conteúdos exclusivos para apoiadores. E é muito conteúdo mesmo, conteúdo de séries exclusivas, conteúdo de qualidades de podcast, tá? Conteúdo de podcast. Uma espécie de Biograflix, porque é uma quantidade de histórias que a gente vai contando, divididos em séries. Entra aí para você ter uma ideia. Tem séries sobre a vida do LeBron, tem séries sobre a vida do Luka Doncic, tem séries sobre estrangeiros da NBA, tem séries sobre os drafts da história da NBA e outras tantas, né? Então, a partir de R$12 você já desbloqueia tudo isso. A partir de 23 você tem acesso a todas essas séries, claro, e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar para você fazer qualquer coisa, né? Para você comemorar um título do seu time de campeão da Copa do Brasil, comemorar uma vitória francana, que foi lindo demais. Pô, de repente conversar lá sobre Stock Car, velho. Até Stock Car já vi gente conversando lá. Ciclismo tem entusiastas. Mas assim, você não é obrigado a conversar sobre Stock Não, Car, não, fique não, não, não. tranquilo. Foi o seguinte, eu citei os dois exemplos mais absurdos, né? Stock Car e ciclismo, para Isso. dizer assim, cara, até isso tem lá. Ok. Então, tipo, você vai ser bem-vindo, entendeu? Boa. Se você sendo do esporte, você vai ser bem-vindo. Porque Você pode acabar assustando alguém, né, Guilherme? Dizendo assim, pô, o cara quer que eu apoie pra peço até conversar perdão de se Stock tiver... Car. Não. Eu Não só é quis isso, dar... né? Veja bem, eu peguei... Vou até de novo, né? A partir da estratégia argumentativa do absurdo, eu trouxe para a realidade para dizer qualquer coisa que te entusiasme, você pode ser bem recebido. Essa semana, Lucas, fizemos até uma conversa lá sobre atletismo, viu? Para dizer assim, mais uma coisa que não é comum, entendeu? Essa Ok. é a tese aqui. Um salve para todos os fãs de Aliás, atletismo. Guilherme, gostei muito da conversa sobre atletismo, velho. Gostou? Sem ironia. É bom, pô. Temos É. maratonistas lá, velho. Lucas, eu fiz 15 quilômetros semana passada. Foi mesmo? Foi. Porra, você já tá 5 chegando na meia dias. maratona. Em 5 dias Ok. separados. Mas tudo bem, né? Pô, tá ótimo. Tá bom, não tá? 3 Qual quilômetros é o seu por objetivo aqui, corridinha. Bas? O importante é o seu objetivo, Cara, o cara. meu objetivo é sair do peso muito pesado da categoria do boxe, né? Peso muito pesado que a gente Boa. tava conversando aquele dia. Quero voltar Bem pro peso pesado. pesado.
Isso, eu quero voltar para baixo do bem pesado. Então vai um tempo Certo. ainda. Então, por hora esse é o meu objetivo, né? Boa. Por isso que não tô na maratona ainda, né? Mas vou chegar na maratona. Né? Gibas, aqui no prédio tem uma academia e eu fico muito envergonhado quando tem outras pessoas. Então só gosto de ir quando não tem ninguém, né? É mesmo, tem isso. E aí os E qual é a assistentes vergonha sempre exatamente? tem alguém. Pegar errado o peso? Não, pode ser isso também, mas pode ser assim, ter que ficar conversando com as pessoas, sabe? Puta, eu odeio conversar. Mas eu meto um fone. Você não mete um fone? Cara, o fone já foi mais inibidor de conversas do que hoje em dia. Especialmente se a pessoa te considera assim, sou teu vizinho, né? Então provavelmente tem Isso alguma que pega. afinidade para Na te tirar o teu academia fone. do prédio é foda. Agora, já que aí você acaba tendo que conversar sobre uma infiltração, sabe, Gibas? Puta, mano. Eu tô só querendo ouvir o meu Locked On Suns, né? Ouvir um podcast de Flex from Jersey, de repente. E aí tem que de O repente J.J. conversar. Redick recebeu o Evan Turner e o Iguodala essa semana. Que Olha podcast gostoso, velho. Aí de repente tem que conversar. E você viu que a síndica estacionou fora da garagem? Deixa eu botar. Aí não dá, cara. Sinceramente. Não dá, não dá. Política de não é prédio. vergonha, então, né? É proteção, na verdade. É um vergonha de ser otário, sabe? Tipo, Ok. não quero ser otário. Mas, Gibas, seguinte. Dito tudo isso, né? Dito tudo isso, que acho que faz muito sentido com o que a gente vai falar a seguir, hora de pensar numa peça de entretenimento pro Atlanta Hawks, uma peça de entretenimento brasileira, né? Porque que é produto nacional. Gibas, infelizmente, mais uma vez eu esqueci, né? De pensar com antecedência, mas eu tô gostando de esquecer, velho. Cara, mas é melhor não pensar com antecedência. Não sei porque você quer pensar com antecedência. E aí, o que eu, durante o podcast, eu pensei? Talvez você não tenha essa referência, eu espero que você tenha. Sabe aquele grupo aquele programa que tinha, acho que era na Band, que era A Band tudo tá improviso, vamos improvisar. que tinha os caras do Barbichas e tem essa tal. referência. Caraca, velho. Sabe uma coisa que é massa? Se pega porra, isso é bom, velho, isso é bom. Mas assim, eu só pegava no susto, eu não necessariamente me programava para assistir aquilo ali, né? E também passo muitos anos tranquilamente sem lembrar que existe, sabe? Mas, cara, É oriundo de uma americana que passava na Sony, velho. É tipo a cópia daquela, que é mas eu muito gosto boa muito também. dos brasileiros, porque como é improviso, não fica tanto cópia. Porque quando você copia, fica mais copiado. Tinha os mesmos quadros, mas, pô, é improviso, né? E a graça é do brasileiro e tal. Pô, a Tatá fazia uma parada meio assim também lá na MTV, Sim. no programa E ela dela. leva também alguns elementos desse improviso, ela leva pro programa dela da Globo, né? Nós chamamos os artistas e fala, vamos improvisar aqui, agora você tal coisa. Aí no meio ela muda, né? Então tem isso aí. Mas tinha uma galera muito boa, né? A Mariana Armelini, cara, ela é demais. E aí o Daniel Nascimento, né? Os três do Barbixas, né? O Anderson. E o Elidio Sana, que inclusive, referência do basquete aí, viu, Guilherme? É o atual da Samara Filippo, viu? Elidio Sana, informação, hein? Ex-Barbixas e também o É Tudo Improviso, atual da Samara Filippo. Né? E Gibas, por que eu penso neles? Porque eu vejo muito o Hawks com isso, sabe? Os caras vai ter mais improviso agora com o Snyder, vai ter muito troca. Lembra do que tinha o troca? Troca. Aí a pessoa tava fazendo um, outro. Fala troca, imediatamente o outro tem que fazer o outro. Não só isso, mas também tinha que, às vezes, trocar uma resposta, né? Tipo. Sim. Você acabou de falar uma informação, aí você troca, tem que falar outro improviso. Fala. Sim. Aí às vezes ele acaba falando exatamente o contrário do que começou, né? Okay. E acho que o Hawks vai ter muito isso, né? Muita gente trocando, muita versatilidade, muito improviso, sabe? Uma coisa muito no flow, muito ofensivo, sem se preocupar tanto com a parte estrutural, digamos assim, porque afinal você sempre vai ter o Trae Young ali, né? Você tava falando, não vamos focar no que a gente não é. E o É Tudo Improviso, ele não é um foco na estrutura, né? Ele não é um foco no vamos fazer um esquema defensivo aqui que vá me fazer ter a 10ª melhor defesa da NBA. Não vai ser isso, velho. O Hawks acho que vai ser um time muito agressivo, viu, Guilherme? Então, eu lembrei inicialmente da Companhia dos Barbichas, porque eu tinha muita vontade de ir no teatro assistir um show deles ao vivo, e depois, mas como era o nome da parada da Band e tal?
E aí eu fui pesquisando aqui enquanto você falava absurdos aí, Guilherme. E aí eu achei Ele falava absurdo, né? tudo improviso. Era parada de Stock Car. Vamos improvisar. Gosto desse sentimento pro Hawks, viu, Gibbons? Vamos dar uma improvisada nessa temporada. Cara, eu também pensei, enquanto a gente conversava aqui, uma peça de humor brasileiro, né? Curiosamente. É porque o Hawks nos faz sorrir, né? Talvez seja até um pouco por isso. Mas eu pensei, Lucas, no clássico Os Normais. Acho que o Hawks é uma típica franquia da NBA que não é bem típica, né? Assim, é um time que... Qual que era a história dos Normais, né? Assim, para quem não tá familiarizado, né? Grande... O seriado ou o filme, Gibbons? É importante. Não, seriado da Globo. Seriado lá Certo, dos... é porque teve o filme, né, também. Teve. Que era a mesma coisa, né? Só que era filme. O seriado era de sexta-feira que passava. Pô, eu lembro que eu já tava na faculdade. Chegava à noite de sexta, tinha dia que eu não ia pro boteco, não, velho. Eu voltava pra casa só pra curtir um normalzinho, né? Fernando Torres, Fernando Guimarães. Porque só tinha TV, não tinha assim, perdeu, quando você vai ver de novo normal? Não, perdeu, já era, cara. Não existiu essa ideia, tipo, não tem mais, né? Cara, a Fernanda Torres era a Vani, o Luiz Fernando Guimarães era o Rui, e acontecia as doideiras com eles, né? Assim, mas em geral eram doideiras normais, assim, né? Eles não eram casados, eles eram namorados que moravam separados, assim, mas eles estavam o tempo todo juntos. Mas cada um tinha sua casa. E, cara, acontecia coisas da vida, né? Coisas da vida, e era um pouco pedante às vezes, um pouco irritante. Mas, pô, talvez não tenha envelhecido bem, mas, pô, é divertido, sabe? É divertido. Acho que vai causar entretenimento. Acho que é um entretenimento familiar, né? Dá para todo mundo assistir. Ok. Não precisa ler um livro antes de assistir o filme, sabe? Acho que é uma coisa assim bem leve. Acho que vai entregar. Aquele tipo de série que você chega, em qualquer episódio você pode assistir. Não é assim, porra, não tô entendendo isso aqui. Exato. Né? Você não precisa acompanhar a temporada inteira do Hawks, né? Você pode chegar num jogo e se divertir ali. Se divertir, saber assim que, pô, tem muita qualidade técnica no que você tá vendo aqui. Cara, tem alguma. Vai falar que Fernanda Torres não é uma exímia atriz. Porra, E vai ter episódio que você vai ver, porra, esse elenco podia estar entregando mais, né? Vai Porque ter. ainda tinha, em algumas temporadas, um Celton Mellozinho no elenco, né? Tinha, ele fazia lá um papel dele, que ele aparecia Terceira temporada ele tá inteiro, né? No elenco principal. Eu não lembro por temporada, assim. Mas tinha Então, assim, a Maria Luísa Mendonça aparecia bastante. Pô, tinha outro. Diogo Vilela. Diogo Vilela aparecia muito, velho. Aparecia muito Diogo Vilela. E acho aí que eles eram tem brother, isso, né? Do, você pode olhar o elenco e falar, porra, não tá rendendo tanto, né? Esse elenco vai ter dia que vai ter noite que vai ser assim, né? É isso. O episódio não vai ser tão bom. Mas tudo bem também, né? Porque era um entretenimento até que barato, assim. Vencia mais do que perdia, né? Os normais. Vencia mais que perdia. Levava alegria pra população. Porra, ganhou o troféu imprensa. Simplesmente levou um troféu imprensa de melhor Silvio programa Santos, humorístico. Sendo da Globo, né? Olha aí, né? Então... Caraca. Cara, gosto, viu? Gosto dos normais. Aí, recentemente falamos mal do Dentista Mascarado, que tinha os mesmos roteiristas, né? Fernanda Young, já recentemente falecida, e o Alexandre Machado, que eram, na época era marido dela, não sei se quando ela faleceu ele ainda era, mas os dois escreviam juntos e, pô, trabalho incrível, né? Trabalho incrível e que marcou a época, assim. Então até estranhei quando vi, né? Até falei lá na ocasião, quando eu fui do Dentista Mascarado, falei assim, cara, é um monte de gente que já fez coisa legal, mas tá fazendo coisa errada aqui, né? Não lembro qual time que era o Dentista Mascarado, acho que era o Bulls. Aqui não, velho. Achei que a galera legal fazendo coisa legal. Pode não ser assim, a coisa mais legal do mundo, mas é coisa bem legal ainda. Então, pô, eu não sei como envelheceu, tá? Eu não sei. Eu nunca mais vi. O filme de 2009, que conta, tipo, como eles se conheceram, tá bem ok. Você viu recentemente? Eu assisti. E aí tá bem ok. Eu acho que é de 2009, velho, esse filme. Então, acho que é esse aqui, Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas. É isso. Acho que tá ok, sabe? Será que tem no YouTube pra ver, tipo, os normais? Pode, será? Deve ter, né? Não sei, velho. Agora sim, 2001 a 2003, né? A chance de ter envelhecido mal é gigantesca, né? Gigantesca. Não, é muito, porque assim, falava de relação de
casal, né? Deve ter É, muito machismo, com certeza. sim. Enfim, então, por favor, não me cancelem se envelheceu mal. Mas, pô, era muito. Eu O tranquilo, esperava. assim, Gibas, do sitcom brasileiro, digamos assim, é que só quem assiste é quem viu na época. É diferente do Friends, que a gente Que tá pode ter lá, um. né? Tá É, HDzão. a gente pode ter alguma memória afetiva, assim, positiva do Friends, e quem viu depois o Friends, porque Inclusive tá tenho, né? sempre. Inclusive sou desses. É, o Friends está disponível pra galera, né? E as pessoas veem, o Friends se impõe, né? Tá sempre passando nesses canais. E aí a galera vê, né? O sitcom brasileiro, acho que, por quem não viu na época, dificilmente vai rever, É. né? Vai ter a É que oportunidade até depois de do rever. Globoplay, Canal Viva, acaba sendo meio perigoso ainda, né? Mas, Mas você conhece alguém que vai meter os play no Globoplay? cara, se um dia o Globoplay convidar o Café Belgrado pra trabalhar lá, tem um podzinho lá, umas livezinhas de NBA lá, eu vou conhecer Ah, muita gente, vou citar todo o boa. conteúdo deles como de extrema qualidade. Mas Mas, até assim, hoje não aconteceu. de sitcom, eu já conheço, por exemplo, gente que assistiu uma novelinha que perdeu, né? Entendeu? Que Tem uma série da Adriana Esteves agora que eu não vi ainda, mas, pô, o pessoal fala muito bem. Pronto, série de Filho de Francisco, como é? Série do Chitãozinho Chororó, da Chororó, chororó. Globo. É. O Galvão tá lá também? Do Galvão é lá, pô? Pois Elite. é. É, bastante conteúdo, assim, feito pro atual. Eu tô falando assim, a E galera pro que vai Globoplay, no assim, Globoplay, Isso. galera que vai no Globoplay vê, sei lá, as coisas das Do antigas, passado, acho. série de É. 1993. Agora, eu amassaria, eu não vou falar que não, porque eu vou trazer essa série no momento adequado. Mas tem uma série Eu que sei pra o que que mim é. Eu sei qual que é, é mas eu tô pensando nela, quando eu vou usar ela. boa. Então, eu fiz uma lista aqui mental, claro que eu não anoto, né? Porque eu sou. Perde Ok, toda. Mas eu tenho uma lista mental de coisas que não podem faltar daqui em diante. E ok. porque, assim, daqui em diante são times que a gente gosta, são times legais, porque, enfim, estão sendo cotados para Eu campanhas. gosto dos 30 times, Gibbs. Eu não Não, vou mas, dizer que assim, eu odeio algumas momentos. equipes. Não, porque, assim, Ok. conteúdos cringe do Brasil, a gente tratou até agora, né? Foram 12, 13. No meio disso tem muita coisa cringe. De agora em diante vão ser muitas equipes legais. Então vai dar para falar de times de conteúdos Ok. nacionais bem legais. E aí eu fiz uma Boa. lista aqui de coisas que eu não podem faltar. E, pô, eu imagino que uma dessas seja essa. Mas a gente vai ver. Valeu, Gibbs. Algum destaque final? 13 horas hoje, live do Belgradão. Se você tá ouvindo depois do pod, vai lá na live, dá essa moralzinha, ouve lá, curte lá, deixa um comentário lá. Seguinte, tem também o conteúdo da live de quintas, os melhores trios da NBA. Esses Não conteúdos que é eu tô bem falando, os melhores trios, tá, Gibbs? Explica pô, direito. não, cara, São é que é todos os confuso. trios. A gente analisa todos os trios e ranqueiam os trios. Do Isso. melhor ao pior. Boa. Isso. Os trios da NBA da próxima temporada, do melhor ao pior. Porque senão o cara que torce pro Wizards, ele fala, pô, não Não, vou tem o ver. Isa, falamos até do Bilal. Botamos o Bilal Boa. para jogo ali. Sim. Então, tem esses conteúdos estão exclusivos de YouTube. Cara, é igual pode, na verdade, mas com imagem, com outras dinâmicas, né? Mas assim, se você gosta do podcast, lá não é um conteúdo de live tradicional, de lives, né? É um conteúdo de basquete que a gente tenta levar qualidade. Isso que nós estamos tentando fazer é um movimento para tornar o Belgradão um pouco mais conhecido no YouTube. Somos muito pequenos lá, a gente queria ser um pouco maior, não muito maior, porque a gente queria ser muito maior, mas a gente não consegue, mas ser um pouco maior, ter um tamanho mais condizente com o nosso, e monetizar de alguma maneira, um novo caminho de monetização que tem sido as lives, tem sido legal. Então, essa investida implica deixar muito conteúdo lá. Então, quinta-feira teve live sobre os trios da NBA, do melhor ao pior. Não foi bem isso também, mas enfim, do melhor ao pior, os trios da NBA. Ontem foi ao ar uma live sobre o título mundial de Franca e hoje às 13 uma live aí sobre brasileiros, hein? Por onde andam, o que estão fazendo os melhores jogadores do Brasil aí pelo mundo. Vamos contar as histórias da temporadas que virão, mapear um pouco, né? As seleções, as coisas. Acho que vocês vão gostar. Um conceito novo aí do Belgradão. Não tem nome ainda, aceitamos sugestões de nomes, hein? Pode mandar aí, vocês que mandam comentário no YouTube sempre, mandam lá no Spotify, manda sugestão de nome aí pra gente. Pode mandar nas redes sociais também, Instagram. O melhor nome que a gente achou foi Basquete em Brasa. E era um trocadilho que o ChatGPT sugeriu e a gente acabou achando. Porque aí também não, né? Você tem destaque final, Lucas?
Tem o destaque final sim, Gibas. Olha, desde sexta chegaram 3 apoios para o Belgradão. Maicon Santos, né? Professor Maicon Santos, muito obrigado pelo seu apoio. E 2 apoiadores Adam Sendra, né? Que são apoios que se renovam mês a mês. Vinícius Mira e Fábio de Deus, muito obrigado pelos apoios de vocês. Precisamos de apoiador, precisamos sobreviver, gente. Então, cafébelgrado.com.br, dá essa moralzinha pro Belgradão. Gibas, forte abraço, hein? Valeu!